a RTM nas redes sociais: Facebook, Instagram e Twitter. Cada vez mais ligados a si. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Alô, ouvinte. É para mim grande alegria e privilégio em poder analisar com o ouvinte, à luz da palavra de Deus, alguns assuntos que hoje assolam a nossa sociedade. Vou falar sobre integridade de caráter para hoje. Entendi ser oportuno tratar desse tema no tempo em que a integridade tem sido relegada ao último plano, não só pelo povo em geral, mas principalmente por aqueles que ocupam posições de destaque na sociedade, posições de liderança, como autoridades civis e autoridades eclesiásticas. Vivemos num mundo e no tempo de relativismo de toda ordem, nos quais o homem parece não importar-se com a integridade de caráter, do conhecimento e de conduta. A palavra integridade vem da palavra integritas. Esta palavra, por seu turno, vem do adjetivo latino integer, que significa não tocado, intacto, preservado, não danificado, totalidade, o todo em oposição à parte. Integritas significa também bom estado de saúde, integridade de espírito, inocência, castidade, virtude, honestidade, probidade, pureza e correção. Do ponto de vista moral, integridade sugere a ideia de um caráter sem falhas, que se manifesta por uma absoluta honestidade no cumprimento dos deveres. Integridade é adesão sem compromisso a um código de valores morais. Integridade é o evitar de engano, de esperteza, de artificialidade, falta de profundidade ou gravidade. Integridade é qualidade ou estado de ser completo e não dividido. Meu ouvinte, esta é a definição de bons dicionários de português sobre integridade. Alguém disse que integridade é o ideal moral, é o Monte Everest em cujo topo, em cujo platô, todas as pessoas gostariam de permanecer, especialmente os líderes do povo e das igrejas. O ponto triste é que são poucas pessoas capazes de galgar essa montanha até ao topo e permanecer lá. Mas as pessoas que chegam lá são honradas por Deus e pela humanidade. A palavra integridade aparece 16 vezes na Bíblia. O rei Davi, na sua confiança em Deus e ao protestar a sua inocência, diz no Salmo 7, verso 8, o seguinte: O Senhor julgará os povos. Julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim. Salmo 7, versos 8. Aqui o rei Davi mostra que integridade inclui tanto o que nós somos e o que nós fazemos, porque integridade é sanidade ética, é veracidade intelectual, é excelência moral. A integridade protege-nos do temor das luzes fortes do raio-x, do exame mais apurado ao nosso caráter, e resiste à prova da responsabilidade. O povo diz: quem não deve, não teme. Integridade é honestidade a todo custo,
é caráter firme como rocha, que não se parte quando fica isolada, não se esmigalha sob a pressão da vida e dos costumes de hoje. Integridade não conhece a expressão faço isso porque todo mundo faz. Apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, versos 14 e 15, ele diz: fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Sim, meu ouvinte, vivemos hoje no meio de uma geração corrompida e perversa. Os valores morais e éticos estão esquecidos. Neste texto, Paulo dá-nos 3 palavras que resumem a palavra integridade de caráter para hoje. Isto é, interesse moral e retidão. A primeira palavra é irrepreensível. Isto é o que as pessoas devem ser para o mundo, especialmente os cristãos. Aqui trata da reputação de qualquer líder diante da sociedade. Conduta exemplar, impecável. Sim, meu ouvinte, isto é possível pela graça e misericórdia de Deus. A segunda palavra é integral, inteiro, sincero, sem mistura de mal, puro, o que a pessoa deve ser em si mesma e para si mesma. A terceira palavra é imaculado, isto é, sem mancha, o que o cristão deve ser diante de Deus, pois não pode viver mais no pecado porque foi purificado no sangue de Cristo derramado na cruz. Isso não significa que está completamente livre de pecar. Pode, por algum motivo, ceder à tentação e cair no pecado. Mas quando isto acontece, o Espírito de Deus, o Espírito de integridade, de justiça e de santidade que habita nele ou nela, provoca-lhe um sentimento de tristeza tão profundo que lhe impele a um reconhecimento do pecado cometido, ao ponto de clamar por perdão divino e prometer diante de Deus não voltar a fazer a mesma coisa. Caiu no pecado por acidente, mas não vive no pecado, não tem prazer no pecado, como muitos o fazem. Pessoa íntegra nada tem a esconder e nada tem a temer. Sua vida é um livro aberto, tem um coração honesto, uma mente honesta, uma vontade honesta e uma visão honesta. Amigo ouvinte, como vai a tua integridade para contigo mesmo, com a tua família, com a esposa e os filhos? Vives o que dizes ou dar-lhes ordens dizendo: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço? Como está a tua integridade com teus amigos, vizinhos, colegas de trabalho, com o patrão e subordinados? Como ministro do rebanho de Deus ou como líder do povo? Como vai a tua integridade? Podes dizer diante de Deus como o rei Davi disse: julga-me, Senhor, conforme a minha justiça e conforme a integridade que há em mim? Se tua integridade estiver aquém do desejado, isto é, fora dos parâmetros exigidos pela palavra de Deus, peça a graça divina para te ajudar a subir o Monte Everest da integridade e a permanecer no topo deste monte, pois a integridade te protegerá do exame mais apurado do teu caráter firme como rocha,
e não se partirá quando ficar a sós, nem sucumbirá quando subir a pressão das circunstâncias desta vida. Fique com a bênção de Deus. Parar para pensar. Temas atuais nas suas múltiplas vertentes. Uma análise do ponto de vista científico e bíblico. Todas as semanas, com Isaac Silvano. Este programa está disponível em podcast nas principais plataformas digitais.